vou te entregar uma revelação em 25 minutos. Então preste bastante atenção, porque esse texto é muito profundo e tem códigos que pode abençoar muito a sua vida. Pode ser uma resposta de Deus para a sua história. Você crê nisso? Diga amém. Essa arte ficou muito bonita, viu? Essas cores vivas. Lucas 19, versículo 1. Posso ler, igreja viva? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, como é que ele chamava? Maioral, preste atenção no detalhe, quem era Zaqueu? Eu quero que você preste atenção, quem era Zaqueu? Maioral dos publicanos. A Bíblia tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por que o autor teve que enfatizar isso? Olha lá, chefe dos publicanos, e a sua versão não é tão boa quanto a minha. Maioral dos publicanos e rico. Ele era chefe de um setor romano. Eu vou te explicar com calma. E ele era rico. Ele era o quê? Que necessidade que a Bíblia tem de falar com alguém que era rico? As coisas que a gente não entende, né? Mas tem sentido. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, é baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é um tipo de figueira, uma figueira brava, que não dá fruto, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, presta atenção nisso, que muito pastor prega errado, constrói uma narrativa religiosa, mentirosa, errada, errônea, e aí acaba que a gente vive crendo num tanto de mentira, por causa de má interpretação de texto, por causa de uma coisa que na língua portuguesa, quando você faz quarta, quinta série, chama interpretação de texto. Olha o que vai dizer o texto: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Breve, sucinto e profundo. Pastor, quem era Zaqueu? Zaqueu estava curioso, doido para ver Jesus, porque teve uma coisa que aconteceu dentro da equipe de Zaqueu, que fez ele ficar encucado. Pastor Pedro, o que aconteceu na equipe de Zaqueu? O texto enfatizou e deixou claro que ele era o chefe dos publicanos. E o que tem isso a ver? Tem a ver que teve uma pessoa que ganhava muito dinheiro trabalhando junto com Zaqueu. Porque como é que funcionavam os publicanos, para você entender na época? Roma dominava Israel, o Império Romano oprimia Israel. Então quem eram os publicanos? Quem que crescia na escala dos publicanos? Os que mais conseguiam cobrar os impostos. Então, na jurisdição de Zaqueu, na região de Jericó, como a arrecadação era muito boa e ele conseguia ter um time, um sistema de cobrança efetivo, Roma entendia: esse cara é top, esse cara é bom para o império, esse cara ele é dos nossos, vamos dizer assim, Roma pensando. Então ele se tornou maioral, e ele tinha um funcionário que era muito bom. Alguém sabe o nome desse funcionário? Levi. Talvez você não saiba quem é Levi, porque ele também tem outro nome, Mateus. Esse livro de Mateus que você lê é de um ex-cobrador de impostos. Esse livro de Mateus que você lê é de um ex-publicano, que do nada, da noite para o dia, atraído pelo poder daquele mestre, daquele rabi, que estava passando por todo Israel, atraído por esse enigma que era o Messias,
Larga tudo, larga a carreira, concurso público, emprego romano, larga a sua condição financeira para seguir um rabi, um homem simples, da região da Judéia, mas que tinha poder para conectar a sua alma com coisas que o dinheiro nunca vai conectar. Esse Jesus é atraente, é magnético, é envolvente, porque ele gera em você, gera em mim experiências, emoções, situações que se você tentar descrever, falta-lhe palavras. Quem já teve uma experiência real com Cristo, quem já teve uma experiência real, um livramento, uma cura, um milagre, que foi tocado pelo anjo, que foi visitado pelo Senhor, que ouviu a voz dele, que mudou de vida como eu mudei, ele entende, não tem nada mais valioso do que a presença dele. Não, sabe, viajar é bom, passear é bom, comprar as coisas é bom, irmão, mas não tem nada melhor do que a presença de Jesus. Então Levi experimentou disso, o Mateus, e agora ele abandonou uma carreira, só que na cabeça de Zaqueu ficou um sentimento: eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero conhecer quem é esse cara. Como é que pode? Que negócio é esse? Que fez o meu melhor funcionário, estou conjecturando, um dos melhores cobradores de impostos que tinha aqui em Roma, um cara top da minha equipe, largar tudo para ficar seguindo ele. Eu quero conhecer, tem que ter um negócio demais nesse cara. Eu preciso saber quem ele é. Eu estou falando que Zaqueu era um líder, bem remunerado, reconhecido por Roma, rico. Ele era tão rico que ele devolveu metade aos pobres e ainda se colocou à disposição de restituir 4 vezes. Então você imagina a capacidade financeira que esse homem tinha. Porque o povo acha que quem seguia Jesus era só os pobres, só velados, deixa eu falar assim, só os tranqueiras, só os pobres coitados. Não! Nicodemos, José de Arimateia, reis convidavam Jesus. Vocês estão aí? Diga amém. É porque narraram um evangelho sofrido para você. Narraram um evangelho, posso falar? Franciscano. Narraram um evangelho, tudo para a igreja e nada para vocês. Teto de ouro, estátuas de mármore, vinhos carérrimos, coroas de ouro, anéis de brilhante. Mas o povo, você tem que ter uma vida simples. Se você quiser chegar ao céu, se você quiser ser santo, doe tudo para a santa igreja. Não, Jesus nunca mandou doar tudo. Ele falou: se você tem 2 capas e tiver alguém necessitado, dê uma, mas fique com a outra. Ele te pediu o dízimo, passou disso, é invenção de moda, é maluquice. Ele te pediu oferta. Oferta significa aquilo que tiver no seu coração, não é no coração do pastor, não é no coração do padre, do bispo, do apóstolo. Entrou, hein? Zaqueu, então ouve falar que Jesus, aquele que pegou o seu funcionário, estaria passando em Jericó, uma cidade que na época era muito forte, era um polo de produção de óleo, que gerava para aquela cidade uma riqueza na época. Era uma cidade próspera, abundante, já tinha sido destruída na invasão de Josué, na invasão de Canaã, e foi reconstruída. Até hoje Jericó existe, mas hoje Jericó é uma miséria danada, cheio de mosca. Presta atenção. Zaqueu, quando ouve que Jesus está chegando, ele vai para a rua. Jesus está passando lá na Praça 7, Balanço Geral, Marco Maracanã, Itatiaia, BHFM, todo mundo juntando, aglomerou tudo lá na Praça 7, confusão. Zaqueu, um homem rico, de terno fino, de lã fria, camisa da Ricardo Almeida, cabelo engomadinho, sapato brilhante, pega o seu carro, desce para a Praça 7, para no estacionamento, desce para a rua, curioso. Só que quando ele chega lá,
Ele descobriu uma coisa, me pergunta o quê? Que diante da multidão ele era pequeno. A gente só descobre a nossa insignificância no dia que a gente conhece alguém melhor. Tem gente que é tão vaidoso, o ego é tão elevado que ele não consegue conviver com ninguém igual ou superior. Porque como ele é tão pequeno, ele precisa viver com pessoas abaixo dele, para que ele se sinta um pouquinho melhor. Zaqueu, quando chega e ele vê a multidão, o texto deixa claro que ele tinha pequena estatura. O texto foi educado, ele era baixinho. Baixinho. Uma multidão, Jesus passando tudo apertado, que é confusão, gente fedendo, entendeu? Que é confusão de comida, fazendo churrasquinho, vinagrete, tropeiro, macarrão na chapa, batendo na chapa, vem aqui. Confusão, irmão. Jesus era um evento. Vocês estão aí? Mas tinha alguém ali que não queria só ver Jesus. Quando Zaqueu sobe naquela árvore, o termo que foi usado na tradução, ele perdeu um pouco da profundidade do sentimento que tinha dentro de Zaqueu. Zaqueu não só queria vê-lo, Zaqueu queria conhecê-lo. Porque tem muita gente que quer ver, deixa eu ir lá ver. Perdeu a oportunidade de receber o milagre. Deixa eu ir lá ver se você escuta isso tudo, pode ir embora. Jesus não trabalha para você nem eu. Pastor, eu quero conhecer. Agora você veio com a intenção certa, porque agora você veio com o coração aberto, com a mente aberta, para entender coisas que talvez você até hoje não entendeu. Tem gente que é fiscal de culto, fiscal de ministério, fiscal de Instagram. Tem gente que constrói site de fofoca gospel. Deve viver num nível de frustração absurdo, né? Se sustentar falando mal dos outros, expondo o pecado, e ainda acha que é profeta. Põe a cara. O profeta põe a cara. Agora Zaqueu sobe numa figueira brava. Foi a solução que ele achou no meio da multidão. A primeira coisa que eu vim pregar para vocês, já estou começando a concluir, é que você nunca vai viver uma experiência com Jesus sem antes chamar a atenção dele. Deixa eu te falar uma coisa, o mesmo milagre que você quer, essa multidão também quer. E por que Deus vai dar para você? O mesmo cargo que você almeja, tem mais de 1000 pessoas lutando pela mesma vaga. A mesma empresa que você quer ter, a mesma loja que você quer ter, tem alguém tentando passar a ficha naquele lugar. O mesmo sucesso, o mesmo cargo, é o mesmo auge que você almeja. Tem muita gente, tem uma multidão acordando cedo, dormindo tarde, estudando, dando sangue, dando suor, fazendo loucura para também chegar. E por que você é que vai conseguir? Zaqueu me ensina uma coisa, por isso que ele era diferenciado. Porque Zaqueu achou uma solução para o problema. Porque ele poderia pensar assim: poxa vida, que situação, olha para você ver, eu sou baixinho demais, eu já não quero ver se Jesus me fez baixo demais. Eu não quero saber desse Deus não. Eu não quero saber desse Messias. Que quando ele me fez, por que ele não me fez um pouco maior? Aqui a multidão está aqui, eu não consigo ver ninguém. Ele poderia voltar para casa frustrado. Ele poderia chegar e na hora de parar o carro, não achei vaga. Ah, hoje eu não achei vaga, eu vou embora. Ah, hoje está quente demais, está um calor danado, vou embora. Pode ir, vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, meu filho, eu também estou com um calor danado aqui. Sofrimento que só, ainda tem estelão, estão de luz na minha cabeça. Zaqueu me ensina que quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. Sabe por que Zaqueu era um vencedor? E não é à toa que ele era o chefe? Porque, irmão, era um sicômoro, era uma figueira brava. Ninguém dava valor para a figueira brava, ninguém queria saber, ninguém queria montar, ninguém nem olhava para aquela árvore. Aquela árvore em Israel era morta. Ele falou assim: já que eu sou pequeno e tem uma árvore, eu vou trepar nela, eu vou subir nela, eu vou montar nela. Mas na hora que Jesus passar, eu imagino a cena. Deixa eu me expressar. Felipe, eu imagino Zaqueu na hora que Jesus chegou e fez assim nos galhos assim. Foi inevitável. Jesus teve que fazer assim, ó. Ixi. Tem aquele homem? Que coisa é essa? Porque Zaqueu não queria vê-lo, queria conhecê-lo. A segunda coisa para você viver algo extraordinário da parte de Deus: deixa de ser multidão
E seja alguém mais interessado, com mais sede, com mais perspectiva, para entender quem é esse Jesus, para conhecer quem é esse Jesus, para experimentar esse Jesus. Para de ser um telespectador de culto. Se envolva com o culto, vibra com o culto, busca Jesus. Ele vai te chamar pelo nome. Ele tem algo já reservado para você. Eu quero conhecer Jesus. Quem pode? Quem pode? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, chamou pelo nome, um Deus que te conhece. Mas ele é publicano, mas ele é pecador, fuma maconha, bebe cachaça. Ah, pastor, mas esse cara é meio enrolado. Pastor, mas ele trabalha com... Pastor, será que você não conhece a fama? O que me encanta em Jesus é que ele está pouco se importando para a opinião pública. O que me fascina no Evangelho é que o Evangelho é a contramão do politicamente correto. O que me deixa loucamente apaixonado é que Jesus olha para um homem como eu e fala assim: Pedro, Jesus tem a condição de olhar para você que não vale nada e falar assim: vou dormir lá na sua casa hoje. Jesus não gosta de gente assim muito chata, não. Tem gente que não tem muito a oferecer. É tudo muito normal, tudo muito comum, tudo muito... Jesus gosta de investigar uns negócios assim, conhecer umas pessoas assim, porque ele gosta de pegar. Zaqueu desce. Terceira coisa, desce. Eu não converso com você acima de mim. Quer me conhecer, Zaqueu? Depressa. Quer me conhecer, Zaqueu? É na intimidade da sua casa, não é no meio da rua, no meio do carnaval. Você não conhece Jesus no culto? Não, pastor, não! Aqui você ouve falar dele. Pastor, mas eu estou ouvindo o Evangelho de Jesus. Você está ouvindo uma mensagem, mas eu preciso que você experimente ele sentado na sua mesa, chegando na sua cama de madrugada e falar assim: acorda, que eu quero conversar contigo. Tem umas tretas aí que nós precisamos resolver. Desce depressa. Foi a primeira vez que alguém desceu depressa, rindo, sorrindo e feliz. Porque ninguém gosta de descer. Todo mundo gosta de subir e de aparecer. Todo mundo quer estar em evidência. Todo mundo quer estar no topo da árvore, para ser visto, falado, elogiado, aplaudido. Que carência é essa, meu filho? Você não sabe quem você é, não? Você não tem convicção do seu caráter, do seu talento, do seu valor, daquilo que você é especial, não? Até quando vai precisar fazer estripulia para ver se alguém te enxerga? Desce depressa. Me convém. Eu quero. Não é você que me convidou, é eu que me ofereci. Eu fico imaginando se o pastor Pedro se oferece para ir na casa de um rico famoso. Sabe o que a igreja ia falar? Interesseiro. Por que você não fala isso de Jesus? Porque foi ele que se ofereceu para ir na casa de um rico famoso. Sabe por quê, irmão? Porque para quem tem um coração de Cristo de verdade, a alma do rico e a do pobre vale a mesma coisa. É só na cabeça de quem é apegado ao dinheiro que só pensa no dinheiro. E quem é apegado no dinheiro acha que todo mundo é igual a ele. Acha que todo mundo se move pelas mesmas motivações que ele se move. Você vê, domingo nós fizemos um culto aqui para 930 pessoas. Eu esqueci de falar de dízimo e oferta. Eu fiquei tão chapapá, Léo, com o negócio do americano aqui, do Matt Scott. Eu fiquei tão no espírito, irmão. Eu comecei a falar em língua, não parei de falar em língua. Eu fui para casa falando em língua. Não foi, Felipe? Fiquei horas falando em língua ali, ó. Aí deu 10h30, o povo já tinha tudo embora. Aí eu falei assim: ai, gente, nós não falamos da oferta. Tá bom, quarta-feira tem de novo.
Jesus chega na casa de Zaqueu. Pastor, o que entrou na casa de Zaqueu aquele dia? A graça, fala, a graça. O evangelho todo é a graça de Deus. Porque no meio de uma multidão daquela, Jesus escolhe um publicano, cobrador de impostos, mal falado, mal visto, principalmente pelo judeu. Porque em Roma um publicano era renomado, era até um cargo muito bem quisto. Mas para o judeu que estava sendo explorado, saqueado, espremido, era a pior raça que existia. Se tinha uma raça que o judeu odiava, era o publicano. Porque o publicano levava grande parte do seu dinheiro, do seu lucro, do seu sustento. Olha para mim! De repente, no meio de uma multidão em Jericó, Jesus fala assim: Zaqueu, hoje a janta é lá na sua casa. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito. Hoje eu vou visitar a sua casa. Deixa eu concluir. Cumprir a promessa, cumprir o voto. Quando a graça entra na casa de alguém, quando a graça entra na vida de alguém, acontece algo. Me pergunta o quê? Constrangimento e quebrantamento e arrependimento. Pastor, não entendi. Me mostra no texto qual hora que Jesus acusou Zaqueu de alguma coisa. A graça automaticamente já nos constrange. Só quem já viveu, mergulhou, experimentou da graça de Deus, sabe o quanto ela nos confronta. Alguém acha que a graça é liberdade para pecar e não ter consequência. Aqui no texto, Jesus não falou nada com Zaqueu, não usou a lei, não usou o mandamento, não o constrangeu, não o confrontou, só se apresentou, só revelou graça e amor, cuidado, zelo, atenção. Zaqueu, por livre e espontânea vontade, sem nenhum constrangimento, sentindo o toque do Espírito, sentindo a presença de Jesus, do nada ele fala assim: quero fazer um negócio aqui hoje, eu senti algo, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Ponto, está definido, amém ou não amém? Primeiro voto que ele fez: eu vou dar metade dos meus bens para quem tem necessidade. Ponto. Segunda coisa, Jesus: se eu roubei alguém, é uma condição, não é uma convicção. Ele está deixando para Jesus o julgamento, ele está deixando para Jesus falar para ele, porque ele tinha dúvida se o que ele fazia era certo ou errado. A oração mais profunda que eu já fiz na minha vida, e que eu faço até hoje, inclusive eu fiz ela ontem, é: Deus, se eu estiver errando, talvez eu não saiba, se eu estiver falhando, desviando do propósito, será que você tem fé? Será que você tem maturidade, confiança em Deus? Porque Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você permitir, porque Deus não é evasivo, Deus não é sem educação, Deus respeita as pessoas. Mas será que você consegue hoje chegar no nível de quebrantamento de fé que Zaqueu chegou e falou assim: se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu, apesar de ser romano, conhecia a lei. Estão aí? Quando ele falou restituição de 4 vezes mais, é porque na lei mosaica existiam alguns tipos de restituição quando alguém roubava. Existia restituição em dobro, amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas existia uma restituição quádrupla. Quando alguém era roubado, e ele provava que ele foi roubado, pegava no ato o roubo, ele tinha que restituir 4 vezes mais. Eu quero liberar uma profecia na vida de alguém aqui hoje. Você que se sentiu roubado, você que se sentiu injustiçado, você que sentiu que te arrancaram algo sem a sua permissão, usaram da sua inocência, da sua ingenuidade, da sua boa fé. Se você está sentindo que alguma coisa já te pertenceu, que alguma coisa já esteve na sua mão, e hoje está na mão de uma pessoa injusta, desleal, mentirosa, eu quero declarar
que vai chegar o dia que Deus vai restituir na sua vida. Não é 2 vezes mais, é diante da palavra de Zaqueu, é diante da lei de Moisés. O mínimo que Deus vai restituir na vida de quem foi roubado é 4 vezes mais. Aonde Jesus chega, quem roubou tem que pagar. Devolve, devolve, devolve. Eu vim fazer justiça, eu vim fazer justiça. Deus está dizendo, vai ter restituição, vai ter restituição, vai ter restituição. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode crer? Quem pode crer?